Olá, família NCJ, que bom que você veio. Enquanto você toma o seu lugar, eu tenho um recado importante para você. Você está num lugar para recomeçar e uma família para você pertencer. O culto já vai começar. Então, se prepare, eleve a sua expectativa e vamos adorar juntos ao Senhor. Hoje, lá atrás, teremos nosso Ministério Kids, o nosso Avante Kids. Lá eles vão ser ministrados conforme a faixa etária deles. Então, agora se concentre, se conecte, porque vamos começar a nossa contagem regressiva. E não se esqueçam, no final do culto, abracem quem está do lado de vocês. Tenham um bom culto. Que Deus te abençoe e prepare-se para a nossa contagem regressiva. Até mais! Pessoal, vamos lá, pelas próximas 3 horas, pelos próximos minutos então, para você ficar bem, eu quero começar uma série que tem falado muito ao meu coração, obrigado querido, sobre as tribos de Israel. Quem daqui sabe que existiam algumas tribos proveniente dos 12, proveniente dos 12 filhos, eu ia perguntar quantas tribos eram, falei 12, droga, não deu certo, mas lá na frente vocês vão ver, depois eu conto alguns spoilers, eu estou muito empolgado com essa série, gente. Serão 12 semanas que eu vou pregar somente nos cultos de domingo à noite. Então, olha só, eu estou fazendo um esforço sobremaneira para conseguir escrever uma palavra para domingo de manhã e uma palavra para domingo à noite. Eu não prego a mesma palavra, gente, é muito difícil. Uma vez eu fiz isso, eu preguei a mesma palavra, uma vez eu preguei a palavra, 1 ano atrás, e no outro ano eu preguei a mesma palavra. Eu dei aquela mudada assim, né? Quando eu desci, um jovem, ele veio para mim, ele falou: pastor, tu pregou isso aí ano passado, né? Eu falei: não, primeira vez que eu fiz isso, cara. Eu falei: nunca mais eu faço isso na minha vida. Então, eu tenho feito um esforço gigantesco, para que no culto de manhã tenhamos uma palavra pastoral, e no culto da noite, nós tenhamos, eu vou trabalhar com séries, ok? Então, iniciamos as séries, as tribos de Israel, tribos de Israel, e as bênçãos que cada tribo carrega até hoje. Quais são as bênçãos de Israel e aquilo que se encaixa na minha vida e na sua vida? A primeira tribo
Eu prego sobre o filho mais velho de Jacó, a tribo de Rubem, o filho primogênito, Rubem. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 32. Gênesis 29, 32. Vou fazer uma pergunta para você. Você que está iniciando a caminhada conosco, eu vou pedir algo do fundo do meu coração. Traga uma Bíblia. Se você não tem Bíblia, fala com o pastor que nós vamos dar um jeito para você. Eu vou comprar uma Bíblia, nós vamos dar uma Bíblia para você. Mas a Bíblia é muito importante, porque nós somos uma igreja bíblica. Então, durante as minhas pregações, eu gosto que você abra a sua Bíblia, que você risque a sua Bíblia, que você anote, que você, esses dias, no GP da Zona Sul, o Denis, ele veio no culto da manhã e no culto da noite. Ele anotou a pregação inteira e passou um resumo para o GP dele. Cara, eu olhei aquilo e falei, uau, achei incrível, faça isso. Imagina, você pode usar isso lá na frente para a sua vida ministerial, você pode usar isso, é bênção demais. Gênesis 29, 32, eu leio assim: assim, Lia engravidou e deu à luz a um filho, chamando-o de Rubem, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Se você pode voltar. Se você pode, anote: o Senhor viu a minha infelicidade e agora meu marido me amará. Senhor, feche seus olhos. Senhor, nessa noite, toma os meus 5 pães e os meus 2 peixinhos, Pai. Multiplica, Senhor, para essa igreja, porque ela é tua, Pai. Que nenhuma palavra que eu venha pregar aqui, Senhor, saia da minha boca, que venha do meu coração, mas que venha diretamente do teu. Que eu não fale pelas minhas emoções, mas que eu seja conduzido, Senhor, pela mão do Espírito Santo. Senhor, tu tens liberdade aqui. Não permita que ninguém desta igreja saia da mesma maneira que entrou. Toca nos corações e nas mentes. Aumenta em nós, Senhor, a fé em Ti. Espírito Santo, vai ministrando no coração de cada um aqui, Senhor, da maneira que eles precisam ouvir. Ajuste os seus ouvidos. Senhor, tire os tampões dos seus ouvidos, tire as escamas dos seus olhos, para que possamos Te ouvir e Te ver essa noite. Fala conosco, Papai. Em nome de Jesus. Amém. Rubem, ele é o primogênito entre os filhos de Jacó, o filho mais velho. Na cultura bíblica, nós entendemos que existe um peso maior para o filho primogênito. Hoje em dia não mais, mas antigamente o filho mais velho, ele era o filho onde recebia a porção dobrada da herança. Eu estava fazendo alguns estudos essa semana e eu vi que em algumas regiões, na época de Jesus, o filho mais velho, ele tinha por direito de herança, não só 50%, você já ouviu falar que o filho tinha 50% de herança? Eu vi que em algumas áreas, em alguns contextos, o filho mais velho tinha 75% de direito à herança. Os outros 25% era dividido pela quantidade de irmão que tinha. O filho mais velho, ele respondia na ausência do pai. Lembra quando Davi foi convidado a sentar na mesa do rei, na mesa do seu pai, quando o profeta Samuel foi ungí-lo? E aí eles falam assim: ninguém senta na mesa até que Davi chegue. Lembra disso? Ninguém podia sentar na mesa até que o pai estivesse, ou o filho mais velho. Mas o filho mais velho estava lá. E o profeta fala: ninguém chegue até Davi chegar. Ou seja, naquele momento ele estava recebendo a primogenitura daquela família. Olha que forte, está ali.
Rubem é filho de Jacó com Lia, a mulher com quem Jacó se casou primeiro. Ele foi enganado por quem? Quem era o sogro dele, que era seu tio, como que chamava? Labão. Você conhece a história melhor do que eu. Jacó sai correndo, fugindo, e aí então ele vai para a casa do seu tio, se encontra com Lia, se encontra com Raquel. É Raquel? Já me perdi. Raquel. Se encontra com Raquel, se apaixona por ela, e aí então ele vai até ele e fala: eu quero me casar com a sua filha. E o seu tio então olha para ele e fala: ok, você pode casar com ela, vamos lá, mas para isso você vai ter que trabalhar para mim durante 7 anos. Você trabalharia 7 anos para se casar com a minha filha? E ele fala: fechado, é o que eu preciso. E aí então ele vai lá, ele trabalha 7 anos, e ao final desse período chega o momento de ter a sua amada esposa. Olha que lindo. Imagina você esperar durante 7 anos trabalhando, e não era um trabalho sentado no computador dando enter e Ctrl+C, Ctrl+V, era um trabalho pesado. Trabalhou durante 7 anos para casar com a sua amada Raquel, e no dia do seu casamento o pai vai lá e fala assim: ei, não é com Raquel que você vai se casar, porque aqui em casa, na nossa cultura, a filha mais nova não se casa antes da filha mais velha. Então, se tu quiser casar, você pode casar, mas você vai casar com a mais velha, e a mais velha é Lia. Jacó então fica bravo, se viu traído, se viu enganado. Domingo de manhã eu vou pregar sobre Labão, porque para todo Jacó a gente precisa de um Labão. A gente acha que Labão enganou Jacó. Muito pelo contrário, ele forjou Jacó. Isso é muito legal. E aí então, no dia do seu casamento, ele fala que ele tem que casar-se então com a sua filha mais velha, e se ele quiser casar com a filha mais nova, ele até pode, mas para isso ele precisa trabalhar mais 7 anos. Ou seja, para casar com a sua verdadeira amada, ele precisava trabalhar 14 anos. Quem tem 14 anos de empresa aqui? Olha lá, 2 tem 14 anos de empresa. Ei, 14 anos para ganhar uma bênção. É amor, né? Oxi, é amor. Ou não tinha escolha. Mas é muito amor, gente. E ele então trabalha para casar com Raquel. Isso acontece. Eu quero contar o contexto do nascimento de Rubem. Eu vou pregar sobre Rubem, mas eu preciso que você entenda o contexto de onde esse menino nasceu. E aí Rubem é filho de Lia. Mas antes disso, na mesma casa, na mesma família, está vivendo Jacó, Lia e Raquel. Existe uma competição dentro daquela casa, existe uma competição no mesmo teto, pois agora Lia tinha que dividir Jacó com a sua irmã Raquel, aquela na qual ele de fato amava. O resultado não poderia ser outro: tiro, porrada e bomba. Briga na certa. Lia não era somente rejeitada, ela era completamente desprezada pelo seu então amado, ela era desprezada naquele ambiente. Gênesis 29, 31, eu quero que você olhe isso na sua Bíblia. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo de que Raquel era estéril. Lia vivia no meio de rejeição, num ambiente de rejeição. Em outras palavras, em vez de ser um ambiente de afeto, um ambiente de acolhimento, Lia encontrava rejeição, desprezo em meio a um ambiente familiar. Talvez seja esse o ambiente na qual você vive, ou talvez no ambiente na qual você foi criado. Um ambiente de rejeição, um ambiente de desprezo, um ambiente onde você não era valorizado.
A sua primeira reação depois de dar à luz aquela mulher foi de alívio. Ela engravidou e ela viu que era um menino, e então ela se alivia e a sua alma então tranquiliza. Por quê? Porque o desejo era tão grande de ser valorizada, de sentir-se amada. E ela pensa: eu dei um filho homem ao meu marido, então agora ele vai me amar. Lia encontrou na gestação a resposta que buscava para transformar a rejeição de Jacó em amor. Gênesis 29, 32, assim Lia ficou grávida e deu à luz a um menino, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Lia pensava que através das ações, que através de um resultado ela seria amada. Ela sentiu-se rejeitada e ela pensava: agora eu entreguei algo de valor, ele vai me amar. Mas foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. E para isso precisamos tirar um ensinamento poderoso deste versículo de número 32. Pare de mendigar sentimentos, pare de mendigar aceitação e amor de quem não lhe dá isso de maneira livre e espontânea. Pare de mendigar aceitação e amor por quem não lhe faz isso de forma livre e espontânea. Eu vou falar de novo. Pare de mendigar aceitação e amor de quem não faz isso de forma espontânea. Amor não se compra. Amor não se compra. Lia buscava ser amada pelo seu marido, Lia buscava ser aceita, então ela decidiu dedicar a sua vida em gerar filhos. Não porque ela sonhava em ser mãe, ela queria gerar filhos porque ela queria ser amada e aceita. Neste ambiente nasce este menino. E aí então, para uma, o amor era tão fácil, Raquel. Para outra, o amor era tão difícil. Para uns, você olha e fala assim: parece tão fácil. A vida vai tão fácil. As coisas vão tão fácil. Para mim é tão difícil. Uns pegam aquilo que você tem. Pessoas olham para aquilo que você tem e falam: meu Deus, ele não valoriza. Eu daria tudo para ter um filho e ele tem 2, 3 e não está nem aí. Eu daria tudo para ter um carro, ele tem 2, 3 e não está nem aí. Eu daria tudo para ter saúde, ele tem saúde e não valoriza. Talvez essa pessoa seja você. Provérbios 27, 7. Eu quero que você abra lá e anote. Provérbios 27, 7. Quem está farto, pisa o favo de mel, mas para o faminto, até o alimento amargo é doce. Mas para o faminto, até o alimento amargo é doce. Enquanto você for incompleto, você vai aceitar qualquer coisa dos outros. Você vai aceitar uma amizade tóxica, você vai aceitar um relacionamento tóxico. Enquanto você for incompleto, você vai aceitar um trabalho tóxico. É como dizer que qualquer esmola vira fortuna para quem busca aceitação. Sabe? Nós precisamos urgentemente frear essa busca por amor baseado em contrapartidas. Eu te amo se você me oferecer. Eu te amo se você fizer. Você só é aceito se você fizer. Se você não fizer, você não é aceito. Ei! Deus não te chamou para estar ao lado de pessoas que te aceitam apenas por aquilo que você oferece. Entendeu? Deus não te chamou para estar ao lado de pessoas
que te aceitam só quando você entrega algo. Perceba a sua autossuficiência. Eu sei que eu preciso melhorar. E comece a entender que você, muitas vezes, não cabe em lugares que aceitam pessoas somente pelas suas ofertas e rejeitam pessoas pela sua identidade. É sobre isso. Para de se vender, de comercializar, de quebrar os seus princípios para pessoas que se aproveitam da sua fragilidade emocional. Olha para mim aqui. Você tem um Deus que te aceita. Você tem um Deus que te ama. Um Deus que entende a sua identidade e valoriza quem Ele te fez para ser. Deus te ama do jeito que você é, da maneira que você é. Ele te conhece do jeitinho que você é. Por isso, não espere ninguém valorizar a sua história. Não espere ninguém valorizar a sua dor. A história é sua, a dor é sua. Valorize você mesmo. Gênesis 29, 30 e 31. Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. O fato de Lia ser fecunda não fez com que Jacó amasse mais. A verdade é que o amor jamais está conectado com aquilo que o outro pode te oferecer, e sim com aquilo que o outro é. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso amar você por aquilo que você me dá. Amor não está ligado com resultado. Amor está ligado completamente com essência. Essência. E não com resultado. Amor está ligado com caráter, com princípios, não com resultado. Se eu olhar para a sua essência, se eu olhar para o seu caráter, se eu olhar para os seus princípios, quem é você de fato? Qual é a sua essência? O que você busca? Quais são os princípios que regem a sua vida? Lia buscava ser aceita. Biblicamente, então, a primogenitura era a concessão de direitos, mas alguns deveres especiais ao filho que nascia primeiro. Para você entender que isso é bíblico, Deuteronômio 21, 17. Deuteronômio 21, 17. Ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como filho mais velho, dando-lhe porção dupla de tudo o que possuía. Aquele filho é o primeiro sinal de força do seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Lia vivia mendigando amor enquanto era rejeitada, mas sobre o seu filho, ela era rejeitada. Você consegue entender que ela era rejeitada? Mas o seu filho tinha o direito de primogenitura, tinha o direito de porção dobrada. O seu filho era aceito pelo seu pai. Então, para Lia, ela pensou: eu não vou ser amada, eu não estou sendo amada, mas o meu filho vai receber o amor que eu não recebi. Esse era o pensamento daquela mãe. Já que eu não posso ser amada, o meu filho então vai receber esse amor, e de fato ele recebeu. Rubem, havia uma bênção especial sobre ele. Ele era propriedade do Eterno. Propriedade do Eterno. Todo o primogênito, toda a primícia pertence a Deus. Números 8:17 fala: porque meu, quem está falando isso? O próprio Senhor. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto para homens como para animais. Tudo o que vem primeiro é do Senhor. Tudo o que vem primeiro
E sobre aquele menino, sobre aquele moço, sobre Rubem, existia uma bênção especial. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Permita-me falar algo essa noite para você. A bênção que estava sobre Rubem desde o seu nascimento, que repousou pela sua tribo, também repousa sobre a sua casa e sobre a sua vida. Você é do Senhor. Você pode ter sido rejeitado na sua casa, você pode ter sido rejeitado entre os seus irmãos, você pode ter sido rejeitado durante toda a sua vida, mas saiba que sobre a sua vida repousam as bênçãos de Deus. Saiba que você é propriedade exclusiva do Senhor, aleluia. Obrigado pelo seu amém. A lição então que Rubem nos ensina é que o seu nascimento trouxe alívio para sua mãe. Que quando você nasce em Cristo, quando Cristo forja em você o caráter dele, a sua personalidade, os seus princípios, você é uma nova criatura. Você foi gerado pelo Senhor, e a maior preciosidade da vida é entender que Ele não nos despreza. Ele não nos despreza. Essa noite, Deus está aqui como um pai de amor, que te ama, que te abraça, que te cura de todo o mal que fizeram contra você. Essa noite sobre a sua vida repousa uma unção dobrada, um filho amado do Pai. Você entendeu aonde nasce esse moço? O contexto que ele nasceu, você conseguiu entender? Você conseguiu entender por que a sua mãe queria tanto que nascesse um homem, para que ela pudesse ser aceita, e não foi, e então o seu filho foi aceito pelo seu pai. Só que a história de Rubem continua. Nós vamos chegar na tribo. A história daquele homem continua. Você está entendendo até aqui? Rubem, então, apesar de ter nascido debaixo de uma bênção, mesmo crescendo em um cenário de rejeição, ele tinha um significado gigantesco para sua mãe, que o Senhor viu a sua dor. Rubem, presta atenção em mim, fica comigo. Rubem tinha tudo para dar certo. Rubem tinha tudo para dar certo, mas ele escolheu viver com as dores do passado. Rubem escolheu pegar as dores da sua mãe. Ele não pegou as bênçãos do Senhor e usou para escrever uma nova história. Ele pegou as dores da sua mãe e profanou aquele na qual deveria honrá-lo. Ele se abraçou com dores que não eram suas. Rubem pegou as dores que já deveriam ter sido curadas e ele então reviveu tudo. Passamos então alguns anos e muitos capítulos depois, na Bíblia, na história, chegamos em Gênesis de número 35. Abra lá comigo. Rubem já é um homem. Sobre ele já existe uma autoridade. Ele era o filho mais velho. E aí então, Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel, o Senhor já tinha trocado o nome de Jacó para Israel. Jacó já tinha encontrado com o Senhor. O anjo do Senhor já tinha lhe tocado na coxa. Estava mancando, Betão. E aí, o Senhor lhe trocou o nome. E então, habitando Israel naquela terra, Rubem foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Seu pai, Israel, ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Rubem desonrou o leito do seu pai, se deitando com uma de suas concubinas. Rubem desonrou quem lhe conferiu responsabilidades dobradas. Ele se perdeu no meio do caminho. Rubem tinha tudo para ser, mas não foi. O texto deixa claro que Israel fica sabendo imediatamente.
mas ele não faz nada. Aparentemente Israel, ele sabe da desonra de seu filho e ele decide não tomar nenhuma atitude. A Bíblia não fala porquê na hora, mas depois a gente entende. Parecia que ele se deitou com a sua concubina, que ele desonrou o seu pai, que ele desonrou aquele na qual ele deveria honrar, na qual aquele que lhe proferia uma bênção dobrada, uma bênção de primogenitura, ele fez aquilo e ele continuou como se nada tivesse acontecido. Para Rubem, estava tudo certo. Parecia que o seu pai, Israel, Jacó, apesar de saber, decide não fazer nada. No entanto, uma hora o acerto de contas chega. E eu aprendi com Deus que o tempo é justiça para a nossa história. Que o tempo mostra. Eu aprendi que o justo não se justifica. E em vez de tomar uma decisão exagerada, precipitada no calor do momento, aquele pai, ele se cala. Porque ele sabia que chegaria o momento certo. Ele esperou a melhor coisa para se fazer. Ele aguardou um instante correto para tratar daquele assunto. E foi dessa forma que Jacó decidiu agir nessa situação. Ele foi dando corda, ele foi dando corda, ele foi dando corda, ele foi dando corda. E quando ele puxou, Rubem caiu. Muitas vezes, em nossas vidas, o Senhor permite que nós tenhamos corda dele. E o Senhor permite, você acha não está dando errado. Ei, eu estou fazendo e está dando certo para mim. Ei, não é porque deu certo para você que seja certo o que você esteja fazendo. Eu e você não precisamos e não podemos andar com aquilo ou fazer aquilo que dá certo. Precisamos fazer aquilo que é certo. Custe o que custar. Não é porque deu certo que seja certo. Você pode usar a sua inteligência maravilhosa para quê? Para ganhar muito dinheiro de uma maneira ilícita. Isso continua fazendo o errado. Você pode querer enganar as pessoas, ganhar rios de dinheiro de uma maneira ilícita. Ei, deixa eu falar, você não é esperto. Você é ladrão. Não é porque eu amo alguém que aquilo seja certo. Não é. Pastor, mas eu estou amando. Mas você está amando a sua amante, filho. Continua sendo errado. Deus é amor, mas nem todo amor é Deus. E Deus dá corda, Deus dá corda, Deus dá corda. E quando Ele puxa, ou você tem a corda enroladinha, ou você se enforca com ela. E o texto bíblico então se aprofunda. E ele entra em alguns capítulos, quando chega a história de Jacó resolver essa situação. Uma situação pendente entre o seu primogênito e toda a história. Jacó está no fim da sua vida. Em meio a muitos instantes da sua vida, nos últimos instantes ali, Jacó chama os 12. E ele fala, vem cá que eu vou abençoá-los. Passou anos quando ele desonrou o leito do seu pai. Jacó sabia que não teria mais muito tempo, então ele começa a abençoar. Ei, você é filho? Você é pai, na verdade, você é pai. Se você é pai, abençoe o seu filho, traga palavras de vida sobre a vida dele. Coloca a mão na cabeça dele e fala assim, ei, eu te abençoo, você será próspero. A sua família, a sua descendência será próspera sobre essa terra. Bênção patriarcal, bênção dos pais sobre os filhos tem poder gigantesco. Talvez você não faça ideia disso. Jacó fez isso. Agora olha só, Jacó vai abençoar os 12, e ele fala e ele chama o mais velho. Rubem, vem cá que eu quero falar contigo. Você será o primeiro a ser abençoado. Eu imagino a cena, Rubem se levantando e falando, agora vai. Vem em mim que eu estou pronto, pai. E olha o que o texto de Gênesis 49, de 1 ao 4. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos. Ele disse, reúnam-se em meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. 2.
venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. 3, Rubem, o primeiro, você é meu filho mais velho, a minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. Olha que forte isso, cara. Você é o mais importante, você é o mais poderoso. Volta. Você é o mais importante e você é o mais poderoso de todos os meus filhos. Mas Rubem, 4, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se na minha cama, desonrou o meu leito conjugal. O versículo 3 fala: Rubem, você é mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como água, nada para. Tem alguma coisa que para a água? Se a água vier, ela vai transbordar e vai. Ninguém segura a água. Impetuoso como água, ninguém te segura, Rubem. Mas você não será mais o excelente, porque subiu ao leito do seu pai e profanou. Você profanou a minha cama. Jacó não falou nada no momento que ficou sabendo, mas na hora certa ele decidiu deixar clara a consequência de uma atitude que pareceu ter sido esquecida. Eu consigo então imaginar aquele homem tendo a sua expectativa frustrada. Rubem pensou em receber a tão esperada bênção da primogenitura. Agora chegou a minha vez, agora eu receberei uma bênção de maior destaque. E isso se transforma em uma frustração, porque ele ouviu que a desonra foi feita no secreto, chegou ao conhecimento do seu pai. O pai sabia. Até esse momento você é o mais excelente, o meu primogênito. No entanto, a sua própria atitude vai fazer você perder a excelência que era a sua marca, e agora você perderá a sua condição de honra por primogenitura. Toda promessa é condicionada. Toda promessa é condicionada. Deus abençoa a todos. Deus abençoa a todos? Não. Deus abençoa aqueles que o obedecem. Para eu ver Deus, falei hoje de manhã, lembra? Precisamos andar em santidade. Obedecer os seus preceitos e andar em santidade, porque senão eu não verei a Deus. Toda promessa é condicionada. Deus te aceita se você se permitir ser transformado. Existem pessoas que tinham tudo para dar certo, mas decidiram profanar um ambiente sagrado de intimidade. Pela desonra, jogaram por água abaixo tudo aquilo que era precioso. Rubem perdeu tudo porque desonrou. A unção que você honra, é nela que você vai prosperar. A grande verdade sobre a primogenitura é que ela é muito mais do que um privilégio fisiológico, por ter nascido primeiro, mas ela é uma bênção que era derramada. Você lembra que quem que perdeu? O próprio Jacó? Não. Jacó e Esaú. Jacó ganhou a bênção de seu pai, porque roubou a primogenitura de seu irmão por um belo prato de lentilha. Muitas pessoas perdem o direito de primogenitura, de bênção dobrada, por um prazer momentâneo. Perdem promessas divinas por um prazer instantâneo. Perdem. E aí você pergunta: mas pastor, se Rubem perdeu os seus direitos porque desonrou seu pai, quem que recebeu o direito no lugar de Rubem? Quem que recebeu a bênção? Jacó então entendeu que por mais que Rubem tivesse desonrado, o seu legado não poderia ter fim. Não poderia parar ali. Não é porque um filho desonrou, agora todos vão ter que pagar. Não. Ele fala: ei, a bênção de primogenitura não vai poder estar sobre você.
Eu não posso deixar de sonhar porque me desonraram. Não é porque Rúben errou que eu deixarei o meu legado morrer, Jacó falou. Pensou? Estou conjecturando. E aí então, eu preciso abençoar aquele que sempre me honrou e que nunca deixou de sonhar. Qual era o filho que não deixou de sonhar de Jacó? Quem era? O sonhador. Quem era o sonhador? José. 1 Crônicas, abre lá, capítulo 5, olha que lindo, a Bíblia, gente, a Bíblia está tudo conectado, olha que lindo, 1 Crônicas 5, 1 e 2, quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois Rubem era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, não foi nem a José, foi aos filhos de José. De modo que na genealogia, Rúben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito de primogenitura foi para José. Rúben errou e jogou tudo fora, mas Jacó não desistiu. Rúben desonrou, mas Jacó fez questão de continuar. Rúben não guardou princípios, mas Jacó não desistiu de honrar aquele que guarda princípios e permanece sonhando. A bênção estava sobre Rúben, agora então é direcionada sobre a vida de Jacó, ou melhor, de José. Agora eu fui olhar alguns comentaristas bíblicos. Por que Jacó não foi dar de dedo no seu filho e falou: olha o que você fez? Ele podia fazer isso? Podia. Ele podia ter declarado isso para o seu filho na hora, fala: cara, olha o que você fez, você me desonrou, agora você vai ter que pagar, vai ter que passar por um processo, barará. Ele podia ter feito isso? Sim. Por que ele não fez? Porque Jacó queria que Rubem se arrependesse. É unânime entre os comentaristas, fica comigo aqui. Jacó esperou que Rubem se arrependesse, mas não foi o que aconteceu. Ele decidiu ser indiferente e não se arrepender. Eu não tenho dúvidas ao afirmar que se Rubem tivesse procurado seu pai, confessado o seu pecado, pedido perdão pelos seus pecados, ele poderia muito bem ter alcançado a misericórdia. Essa palavra está muito conectada com a palavra que eu preguei hoje pela manhã, gente, assista no YouTube. Judas poderia ter aceitado e ser perdoado por Jesus, se ele tivesse, ao invés de ter remorso, realmente ter se arrependido, porque o remorso é o arrependimento com medo da consequência. Por eu ser punido, então eu vou pedir perdão. O perdão é a mudança de atitude. O remorso eu não mudo de atitude, eu me arrependo com a consequência e continuo fazendo. Eu choro porque a tua alma fica o tempo inteiro gritando: errou. E o remorso muitas vezes te leva a cometer suicídio, como Judas acabou cometendo. Um suicídio pode ser físico, pode ser espiritual, pode ser pelo seu casamento. Você pode colocar as mãos aonde você não iria por conta de uma culpa. O perdão é eu assumir a minha culpa e mudar de atitude. Muitas vezes o que tem poder para definir a sua vida não é os seus erros, não é o que você fez. O que tem poder para definir a sua vida, a história da sua vida, é a atitude que você toma depois que você erra. Entendeu? Não é o seu erro, você não é visto pelo seu erro. Deus não te olha pelo seu erro, agora Deus te olha pelo seu arrependimento. O seu pedido de perdão, o seu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o seu pecado. Muita gente acha: não, tudo bem, eu vou pedir perdão aqui, fica aqui, está tudo bem, segue o jogo. Segue o jogo, querido, está tudo bem. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu com Rubem. Mas aconteceu com um homem na Bíblia. Quem era o homem? Que ao pecar rasgava suas vestes diante do Senhor.
Davi, no Salmo 51, ele fala: Senhor, não me tires da tua presença, não tires de mim o teu espírito, lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve, mais branco do que o esopo. Senhor, Davi olhou para Deus no meio do seu erro, no meio do seu pecado, e ele falou: Deus, se tu quiser arrancar de mim o ministério, a coroa, o cetro, o trono, não me importa, só não me tira da tua presença. Será que no meio do seu erro, no meio da sua dor, você fala: Senhor, eu quero a tua presença, não estou nem aí para minha reputação, eu não estou nem aí para o que vão falar, eu só quero a tua presença, a tua presença, a tua presença. Rubem não fez isso. Rubem não fez isso. Não foi isso que ele fez com seu pai Jacó, mas pode ser assim comigo e com você. Eu e você podemos ainda nos arrepender de nossos pecados. Você não foi longe demais a ponto que você não consiga voltar. Ainda é tempo de você voltar para os braços do Pai. Ainda é tempo de você voltar para casa, de receber o abraço do seu Pai, enquanto você confessa e você se arrepende. Por isso, meu irmão, fale hoje, peça perdão hoje, restaure hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O Senhor, Ele te dá a oportunidade de te ouvir nessa noite. A diferença de Rubem para mim e para você é que Rubem não tem mais essa oportunidade, mas eu e você ainda temos. O que tem afastado você do Senhor? O que você fez talvez lá atrás que precisa você se arrepender, voltar para o caminho do Senhor? A história de Rubem continua. Você acha que Rubem simplesmente perdeu a sua bênção? Não. A história continua, Rubem já morreu, e aí da sua descendência nasce uma tribo, a tribo que carrega o seu nome, tribo de Rubem. E aí então, antes de entrar na terra prometida a Moisés, ele entrega uma bênção sobre as 12 tribos. Em Deuteronômio 33, a bênção sobre Rubem está ali. Deuteronômio 33, 6. Se você pode, anote isso e eu me encaminho para o final. E a bênção de Moisés é: Rubem, viva e não morra. E que não sejam poucos os seus homens. Rubem, viva e não morra. Rubem, viva! Fique vivo, Rubem! Levante-se, fique vivo! Não morra, não desista! Parece que Moisés, quando fala isso, sabia do que Rubem fez, sabia do que aquela tribo ela carregava sobre o seu DNA. Rubem representa alguém que começou a sua trajetória em bênçãos, mas tomou decisões erradas que colocaram em maldição e em um cenário de completo caos por conta do pecado. Este homem perdeu algo precioso demais, mas ele não poderia perder aquilo que é mais importante, a sua própria vida. A primogenitura era importante para Rubem, mas a sua vida é ainda mais importante. Por isso Moisés diz: Rubem, fique vivo! Moisés declara: eu sei que parece o fim para a sua vida, mas ei, fique vivo! O Senhor está dizendo para você nessa noite a mesma bênção sobre aquela tribo. Ei, você que chegou aqui cansado, a ponto de querer desistir sobre a sua vida, fique vivo, não morra, não se entregue. Deus tem vida para você, fique vivo.
nem tudo se perdeu. Jesus se manifestou para que você tenha vida e a tenha em abundância. Olha para mim, o céu tem uma saída para você. Jesus é o motivo da sua vida. Ei, Rubem, fique vivo. Apocalipse 7 fala sobre a tribo de Rubem. Um homem que desonrou, um homem que perdeu a primogenitura, mas ficou vivo. O Senhor fala, Apocalipse capítulo 7, ele fala, do versículo 4, então ouvi o número dos que foram marcados com selos, eram 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram marcadas com selo 12.000, e da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Rubem. Essa palavra de Rubem e para sua tribo também é para você. Fique vivo, fique vivo, não se desespere, fique vivo. Há uma voz direto do trono de Deus para você nessa noite dizendo: ei, fique vivo, porque se você ficar vivo, porque se você aguentar, porque se você passar, existe um selo que marcará a sua geração, a sua descendência será marcada pela sua decisão de ficar vivo. Mas muitas vezes, eu e você estamos como Elias embaixo de um pé de zimbro dizendo: Senhor, eu não aguento mais, tira minha vida, Senhor, porque eu não quero mais. Eu estou cansado, eu desisto. Mas então, o Senhor diz para você: ei, eu não quero que você morra, eu quero que você descanse. O que você pede para Deus é diferente daquilo que o Senhor quer dar para você. O Senhor quer dar força. Elias pediu a morte, Deus lhe deu descanso e alimento. Esse não é o seu fim. A tua caminhada, meu irmão, não termina aqui. Deus não vai permitir que a tua história termine aqui. Você ainda tem muito para caminhar. Então, Elias, descanse. Rubem, fique vivo. NCJ, olha para mim, fique vivo. Esse não é o seu fim. Eu queria pedir para você se colocar de pé por um instante. Talvez, ao ouvir essa pregação, ao ouvir essa história de Rubem, você olha e fala: é verdade, pastor, eu errei lá atrás, eu fiz coisas que eu não devia. Muitas pessoas não voltam para Deus porque não tem coragem de olhá-lo de frente. Não é porque não tem coragem de pedir perdão, é porque não tem coragem de olhar Deus de frente, acha que é indigno de olhar o Senhor de frente.